Estamos começando mais um Conversa de Jornalista. A 360 quilômetros de Fortaleza, no município de Solonópolis, nasceu a profissional que iria mudar o cenário dos programas policiais nas TVs do Ceará. Ela foi a primeira mulher a entrar neste território tipicamente masculino. Um desafio que enfrentou sem medo. Gravou um programa piloto em uma emissora de TV e por lá ficou durante 14 anos. Fez coberturas de acontecimentos intimidadores, já encarou criminosos perigosos, presenciou cenas chocantes e viveu muitos momentos de emoção. Mas nada disso acabou com a sensibilidade dessa mulher. Ela não esconde as lágrimas em algumas reportagens que fez. A violência e a maldade humana a incomodam bastante. Marilena Lima, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, um prazer todo meu estar aqui com vocês. Me conta por que essa opção de ser repórter policial? Eu comecei no rádio, né, e o rádio a gente tinha de fazer de tudo, né? Saía para a rua, fazia cobertura de cidade, mas isso incluía também ocorrências policiais, delegacias. E aí eu acho que fui me acostumando com isso aí, e até que surgiu um momento em que a coisa aconteceu para a televisão, né? Mas no rádio mesmo, quando eu comecei, lá na Rádio Iracema de Maranguape, eu comecei logo cobrindo futebol. Aí, daí em diante, fui convidada para Fortaleza para trabalhar também na crônica esportiva. E depois disso veio a história de ser árbitra de futebol. E depois a coisa se definiu mais para a área, vamos dizer, do jornalismo policial, quando eu fui para a TV Jangadeiro. Mas comecei, na verdade, fazendo jornalismo policial no rádio, através da Rádio Irapuru e da Rádio AM do Povo. Mas você estreou Barra Pesada, não foi? Você Exatamente. E outros colegas de trabalho? O Tertuliano Siqueira, ele me convidou para fazer esse programa piloto para a TV Jangadeiro. Era um programa que ele ia dirigir, mas aí ele acabou não indo, ele assumiu um outro compromisso, não permaneceu na TV Jangadeiro, mas eu acabei ficando, gravei o programa piloto e depois junto também com Oliveira Martins e com mais um grupo, Jeová e tal, nós ficamos no Barra Pesada. Fiquei lá 14 anos. E essa diferença do rádio para a TV, assim, você sentiu muito? Não, até que eu acho assim, a televisão, acho que se todo mundo que fosse fazer TV passasse antes pelo rádio, eu acho que se tornaria bem mais fácil. O rádio é uma escola, eu acho que foi assim uma contribuição muito importante que o rádio me deu para que eu pudesse me adaptar melhor na TV. A gente vai ver agora um depoimento de uma pessoa que é muito amiga sua. A Marilena, ela tem mania de ser sui generis. Ela foi a primeira árbitra, não sei se você sabia, ela foi a primeira mulher árbitra de futebol no Ceará. A Marilena, ela é uma louca no bom sentido, quer dizer, ela não tem isso, eu acho que ela teria capacidade até de ser uma caminhoneira, porque ela não tem isso não, ela faz tudo, ela não quer saber, e tudo que ela se entrega de corpo e alma. E aí, Marilena, dava para ser caminhoneira também? Eu acho que sim, se fosse necessário não teria dificuldade não, até porque não dirijo tão mal. E como é que foi essa questão de ser árbitra ali no jogo de futebol, apitar? Na verdade, aconteceu assim, eu já fazia a crônica esportiva, né? Foi quando eu vim de Maranguape, me chamaram para a Rádio Dragão do Mar, é nova. E quando eu comecei a fazer a crônica esportiva, surgiu um curso de arbitragem. Na verdade, fui a primeira do Brasil, depois desse curso dado aqui no Ceará. Eu, inclusive, recebi o diploma do Arnaldo César Coelho. Foi mesmo? Foi. E então, porque eu já estava no meio, né, ali no meio do futebol e tal. E o pessoal, Marilena, por que você não faz esse curso? E eu fiz. Você gosta de desafios, né? Eu sempre gostei. Eu acho que os desafios fazem a gente ficar um pouco mais, sabe, mais viva. Você diria que o perigo te atrai? De alguma forma? Não, o perigo não. Eu gosto de desafios, mas coisas que a gente possa, sabe, na minha área. Eu trabalho na minha área, mas eu não tenho assim, nenhuma atração pelo perigo, não. Muito pelo contrário. Eu sou meio medrosa. Como foi sua criação lá em Solonópolis? Sempre foi na verdade, eu nasci em Solonópolis, mas me criei na cidade de Acopiara, no município de Acopiara, não foi na cidade. Quando eu vim conhecer a cidade, acho que eu tinha uns 16 anos, por aí.
sabe? Me criei foi no interior mesmo, minha família é lá da zona rural mesmo, e é de um lugar que até hoje lá não é tão diferente assim, mas é um lugar que a pessoa via na cidade quando tinha alguma coisa para resolver. Então eu conheci a cidade, acho que eu já tinha mais ou menos uns 16 anos, e na verdade a Copiara passou a ser a minha cidade por isso, porque era o lugar mais perto de onde a gente morava e foi o lugar, inclusive, quando eu saí do interior para estudar, foi para Copiara. E como é que foi a sua criação lá? Foi assim uma criação normal de quem nasceu no interior, lá no tempo que o interior não tinha televisão. E não adianta ninguém dizer, vixe, faz tempo, porque até bem pouco tempo não tinha televisão lá. A primeira televisão chegou lá, deve ter uns 8 anos, sabe? É um lugarzinho muito, muito, muito fechado. Mas tinha rádio? Tinha rádio. O rádio tinha, sim. Mas desde criança você se encantou pelo rádio? O rádio, sim. Desde, assim, acho que mais ou menos com uns 10 anos, sabe? É quando eu comecei a ouvir o rádio de uma maneira diferente do que todo mundo ouvia. As pessoas, os meus irmãos, ouviam rádio só para ouvir uma música. Eu ouvia uma outra coisa no rádio. Eu queria ouvir, eu queria saber o que as pessoas estavam falando, o que elas estavam falando. Eu queria entender do que elas estavam falando, sabe? Aí o rádio foi a coisa mesmo que me deu, que me tirou assim, lá do interior, para pensar outras coisas, para querer enxergar o mundo, ver o mundo de outra maneira. Então, desde criança tinha essa relação, né? Já tinha. A comunicação veio no meu sangue. Nossa, e a gente agora vai ver outro depoimento de uma pessoa que também trabalhou com a Marilena. Nós passamos 2 dias na região do Cariri, ali pro lado de Limoeiro do Norte, Tabuleiro. Fomos fazer uma matéria sobre pistolagem. Então saía uma viatura da Polícia Militar na frente, uma viatura da Polícia Civil atrás e a gente no meio. Aí rodamos aí do lado do Canal do Trabalhador, bastante, muita pedra e tal. E o carro que eu andava era um carro baixo e os carros mais altos se distanciaram de mim. Isso já estava anoitecendo, né? Daqui a pouco a gente só viu os faróis lá em cima. Aí passou um motoqueiro pela gente, aí ela se apavorou. Meu Deus do céu, esses caras são os irresponsáveis, deixaram a gente aqui. Esse motoqueiro é um pistoleiro, vai matar a gente. E aí ficou todo mundo com medo. Tava eu, Newton Alves e ela. O pânico que ela criou transmitiu pra gente, né? Tem situações que ela fica bem apavorada. Às vezes ela diz, segue a viatura, a gente vai andando. Tomás, tu tá correndo demais. Então como é que segue a viatura? Não, essa daí foi delicada demais, porque assim, a polícia levou a gente para uma das zonas mais perigosas ali do Baixo Jaguaribe. E o pessoal é tão assim desligado, o pessoal da polícia, que mesmo sabendo que era uma zona de extremo perigo e que a polícia estava à procura de pistoleiros e tal, a polícia pega e deixa a gente lá. E num determinado momento surgiu de uma estradinha, né, tipo uma vereda do mato, surgiu um motoqueiro que saiu colado no carro o tempo todo. Dava para ver que não era uma situação normal. Agora o vidro do carro estava fechado, ele não sabia, que não estava ouvindo a gente, né? Foi quando a gente viu que a gente realmente estava em perigo. Até que a gente, quando saiu numa estrada, não tinha casa, não tinha nada, até que ele tomou a frente do carro, mas no momento que ele tomou a frente do carro, acho que foi assim, providência de Deus mesmo, ele próprio conseguiu ver a viatura que não estava parada, pensando na gente, esperando a gente de forma nenhuma. Parou porque tinha uma porteira, uma cancela e tinha que tirar aquelas coisas de morão, de estrada, de porteira de curral para a viatura poder passar. Eu acho que eles imaginaram que a polícia estava ali de prontidão e ele acabou tomando um rumo e a gente conseguiu sair dessa situação. Esse foi um dos momentos de mais medo? Não. Qual foi o momento de mais medo? Um momento, assim, muito difícil foi lá no Rio São Francisco, quando nós fomos para uma apreensão de maconha. Foram 5 toneladas de maconha que a Polícia Militar descobriu. A Polícia Militar... Lá em Pernambuco? Em Pernambuco. E lá foi a situação muito delicada, porque eram cerca de 15 policiais militares aqui do Ceará e a gente, né, a equipe da TV Jangadeiro, e a gente se viu no meio de um perigo muito grande, porque
No momento que a polícia chegou lá com parte da maconha, que acabou sendo depois retirada, incinerada, a polícia não conseguia fazer um flagrante nas delegacias em Salgueiro, Pernambuco, porque em cada delegacia todo mundo se recusava a fazer um procedimento. Isso vocês foram acompanhando o trabalho da polícia? Nós fomos acompanhando. A polícia prendeu aqui em Fortaleza um homem com 3 quilos de maconha. E esse homem disse onde estava a plantação de maconha. E na época a polícia resolveu ir direto a Pernambuco, direto para esse plantio. E o momento delicado é que eram cerca de 15 policiais aqui do Ceará, diante de uma multidão de polícia no estado de Pernambuco, nem um pouquinho interessada em que aquela operação fosse realizada. E aí nós tivemos de ir para um quartel da Polícia Militar em Salgueiro. Vocês estavam sentindo ameaçados pela própria polícia? Não, eu não diria assim que estava nos sentindo ameaçada, mas a gente estava percebendo a atitude da polícia de Pernambuco, certo? Que certamente não teria o interesse de mostrar uma ameaça assim, escancarada, mas só em ela mostrar que não estava interessada que uma operação daquele nível fosse realizada no Estado, não precisava ser muito inteligente para saber que a gente estava correndo um sério perigo. Então, a gente foi para um quartel da Polícia Militar em Salgueiro, e quando nós chegamos lá, nós fomos mal recebidos até pelo comandante do quartel, o comandante, um coronel que nos tratou mal, que tratou mal os policiais militares aqui do Ceará. Aí, durante a madrugada, para você ter uma ideia, a gente dormiu no pátio. Dormiu não, a gente passou a noite no pátio. O lugar que a gente teve para repousar foi numa calçada encostada naquele mastro da bandeira do quartel. Quem trabalha com você diz mesmo que para você não tem muito tempo ruim. Você já saiu de casa e foi direto para onde está a notícia, né? De todo jeito tem que encarar, né? Eu não sou assim, aquela coisa de me aventurar, olha, vou subir no topo me jogar em nome da notícia. Eu não vou fazer isso. Eu faço o meu trabalho com a responsabilidade, antes de qualquer coisa, pensando na família que eu tenho, minhas filhas que eu adoro, meu marido, a minha família é a coisa mais fundamental assim, na minha vida. Então, eu vou correr atrás da notícia, mas jamais morrer para que, sabe, não faça esse tipo de coisa, não. Agora, teve um que você foi enviada para Portugal, né? Fui para Portugal. Como foi essa No caso, cobertura? depois daquela chacina aqui na Praia do Futuro, não é? Quando os corpos foram levados para Portugal, eu fui acompanhando. Esse de Portugal foi mais delicado. Eu nunca tinha ido a Portugal e fui sozinha para descobrir lá no aeroporto em Lisboa uma equipe da TVI que ia me acompanhar, que ia me receber para fazer as matérias junto comigo, e a gente fazia as matérias pela TVI em Portugal e fazia a transmissão pela RTP. Aí você voltou depois de quantos dias? Fez a matéria? Eu passei 7 dias em Portugal. Eu passei 7 dias assim, nós fizemos o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia, aí no quarto e quinto dia foram só algumas matérias feitas assim, alguma coisa sobre a situação das famílias e tal. Qual foi a reportagem mais difícil de fazer? Ali no bairro do Pirambu, uma criança inteiramente desnutrida, um esqueleto humano que ficava... um cidadão descobriu a situação dessa criança e chamou a gente, e eu nunca tive um momento tão difícil para lidar, porque a criança estava lá, era só a pele e os ossos, e a criança andava segurando pelas paredes, era uma cena terrível, e a mãe não aceitava que a gente retirasse a criança de lá para levar para um hospital, para receber ajuda. Aí foi muito difícil, porque foi preciso a interferência da polícia para que ela permitisse que a criança fosse retirada. A criança estava já à beira da morte. E você aí, acompanhou sim, foi tudo? Muito difícil. O momento mais difícil foi esse, mas foi gratificante. Nós vamos para um breve intervalo. Conversa de jornalista volta daqui a pouco.
Voltamos ao nosso Conversa de Jornalista e hoje a nossa entrevistada é Marilena Lima, repórter policial, jornalista. Marilena, você estava me falando no bloco anterior sobre as reportagens emocionantes que você fez. Uma recente agora foi dos irmãos de Iguatu. Como é que foi fazer essa cobertura? Foi outro momento difícil, né? Porque o caso foi realmente muito grave e o estado daquela família era uma coisa muito difícil de lidar com ele, né? Um pai desesperado e a família inteira em desespero. Era a cidade, na verdade, de Mombaça, que estava numa situação muito, muito dolorosa. É difícil conviver com uma situação como aquela. Como é que você trata com os familiares das vítimas? É difícil demais. Agora, é aquela história, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é o cuidado da aproximação, né? Porque em muitos casos a gente chega no local, as pessoas não querem que a reportagem esteja presente. E quando a pessoa manifesta esse desejo, eu me retiro. E o primeiro momento, quando nós chegamos lá, uma pessoa que não era da própria família, da própria residência, mas amigos, disseram, acho que não tem que ter reportagem. Eu digo, consultem a família, porque eu estou aqui para fazer uma matéria, mas isso não quer dizer que eu tenha que ouvir a família. Você respeita quando a opinião deles é de não mostrar. Quando a família não quer mostrar, quando a pessoa não quer aparecer, eu respeito essa história, porque é uma questão também de responsabilidade profissional, ética, e a gente não tem o direito de estar passando por cima de ninguém. Você acha correto o jeito que as reportagens policiais são feitas hoje? Não acho. Como é que você acha que deveria mudar? Eu acho por que deveria, continua fazendo nessa linha? Porque, infelizmente, os programas policiais... Aliás, a gente pode dizer que isso é uma questão só dos programas policiais. Isso é uma questão hoje da atuação da mídia mesmo. Eu acho que a preocupação que existe hoje é com a audiência. A pouca preocupação com os efeitos da maneira como a mídia se posiciona diante dos fatos, seja no jornalismo policial, seja no esporte, seja na política. Eu acho que tem muita coisa a ser questionada, eu acho que há muito o que se pensar em torno da atuação da mídia, do que a mídia faz nesse país. É muito delicado. Pode até parecer muito, sabe, olha quem está falando, mas não é bem isso. Eu sempre trabalhei dessa maneira. A pessoa que a gente vai fazer uma matéria, a pessoa não quer aparecer, é respeitado esse direito. Em muitos momentos eu já tive muitos problemas, inclusive com a própria polícia, de querer obrigar ou usar a reportagem como vamos dizer, uma ferramenta de investigação. Olha, mostra a cara desse indivíduo, desse elemento, porque ele tem que ser reconhecido, sabe? Eu sempre tive problemas. Em alguns momentos eu tive problemas porque eu não concordava com isso e a emissora queria que fosse feito como a polícia achava que era melhor. Isso sempre gerou uma certa dificuldade para mim. Então, você diria que o repórter ele fica refém do sistema? É delicada a situação porque, na verdade, a mídia, especialmente eu vou me referir ao jornalismo policial, que é onde eu atuo, infelizmente ainda tem muito isso, as pessoas não têm a noção do peso do trabalho do jornalismo policial. Eu acho que ele deve existir, agora deveria ser bem mais responsável, bem mais criterioso, e não é. E não só na TV, é nos jornais, é em tudo. Infelizmente... Então isso é uma autocrítica também. Mas eu tenho dito isso, mas infelizmente ninguém aceita a minha crítica e eu tenho de ouvir todos os dias, vamos dizer assim, a reação das pessoas pela maneira como eu penso. Eu acho que polícia foi feita para ter inteligência, para prender quando for necessário prender. É claro que se um cidadão, um policial, está trabalhando e a vida dele está em risco, ele tem o direito de se defender. Mas há uma grande diferença entre uma legítima defesa ou vamos dizer, uma ação da polícia no estrito cumprimento do dever. É uma coisa muito diferente de uma polícia que mata em nome do Estado. Isso é uma coisa muito delicada. E a gente falando de profissão, você fez jornalismo, né? Cursou uma faculdade. Isso foi uma imposição do mercado ou você mesmo sentiu a falta?
E quis não ir foi uma lá pra imposição, faculdade. não foi uma imposição do mercado. Nenhuma emissora nunca me pediu que eu fizesse um curso de comunicação. Eu fiz quando eu pude fazer. Na verdade, durante a maior parte do tempo, eu não tinha condição de pagar uma faculdade, ou mesmo de ter tempo, porque toda a vida eu trabalhei muito, eu não tinha tempo de estudar e de ter todo o tempo para estudar e alcançar um nível, vamos dizer, de passar num vestibular da Universidade Federal do Ceará, ou coisa assim, entendeu? Eu não tinha essa condição. Então, aos poucos, eu fui me preparando. A minha condição não dava para eu ter esse tempo, tanto pela a minha vida corrida demais, como pela condição mesmo, colégio de filho para pagar, aí um terceiro seria mais difícil. Então, teve um momento que eu senti essa necessidade, então pronto, agora sim, agora eu vou estudar. E parei para estudar e passei no vestibular, mas foi por escolha própria. A sua visão mudou quando você era só radialista e depois que você passou por uma faculdade? Não, olha, eu não posso dizer que não mudou, senão eu estaria negando o papel da faculdade, da universidade. Isso eu não posso negar. Agora, a questão, eu acho que o que teve sempre comigo foi uma questão da minha consciência de procurar fazer a coisa com um mínimo, ou o máximo, ou pelo menos com um mínimo de responsabilidade. Como fazer um jornalismo policial diferente? O primeiro ingrediente necessário é jornalista com competência para ir apurar os fatos, para ir buscar, para investigar de maneira isenta, sem essa questão da ligação com a polícia. Não é que eu esteja dizendo aqui que todo policial é bandido, que toda a polícia é bandida. A questão não é essa. Eu acho que tem que ter polícia, tem que ter poder judiciário, tem que ter Ministério Público, tem que ter imprensa, e cada um cumprindo o seu papel, sem ninguém estar coagindo um ao outro. E não é só a polícia que coage, tem muita gente na imprensa que coage também, que quer fazer a coisa do seu jeito. Isso é uma coisa meio séria, mas existe. Você acha fundamental o diploma de jornalista? Acho fundamental o diploma de jornalista. Eu acho que deveria ser, vamos dizer assim, viabilizado até para que as pessoas que estão lá no exercício da profissão, elas pudessem ser trazidas, porque muita gente não vem por falta de condição mesmo. Ok, nós vamos ver agora outro depoimento de uma pessoa que trabalhou muito tempo com você. Trabalhei 7 anos com a Malena. Trabalhei 5 anos na TV Jangadeiro e agora na TV Diário 2 anos. O fato mais marcante da nossa vida como repórter policial foi quando um pai matou a filha de 4 anos com 17 facadas. Então a Malena chorava de um lado e eu chorava do outro, mas a gente trabalhando, fazendo a matéria. Nós tivemos uma matéria em Camusim, Crateús, era no começo dos Cartãozeiros. Nós fomos escoltados com a polícia de Crateús até Fortaleza porque eles queriam pegar a gente. Nós viemos nas viaturas da polícia. A ação dela era só rezar. Ah, meu Deus, nos proteja toda a equipe. Você é muito religiosa? Eu sou evangélica, sabe, já do início da nossa família, dos meus avós. Mas eu tenho isso. Eu não sou muito de estar dentro da igreja e tal, mas eu tenho essa ligação muito forte de estar me pegando com Deus, que eu acho que é a única saída que nós temos. Esse caso que o Flávio está se referindo aí de Crateús foi um outro momento delicadíssimo, né? Porque a gente foi fazer uma matéria sobre um crime que tinha havido lá e nós chegamos num dia em que a cidade estava fervilhando diante da ação de cartãozeiros, alguns atos até de contravenção, bingos e essa coisa toda. E quando eles perceberam a presença da imprensa e sabiam que a gente estava ali fazendo uma matéria referente a essa atuação lá de crimes na região, foi uma situação delicada. E para ter uma ideia, a gente teve um momento que a gente não sabia por onde sair. Teve mesmo de pedir ajuda da polícia para poder deixar aquela região lá. E você convive com isso todo dia? Diariamente. Isso te comove? Você dorme tranquila? Você já chegou a perder o sono por causa disso? Eu perco muito o sono, sabe? Eu acho que hoje, para mim, eu acho que isso está mais difícil e eu tenho a impressão que eu tenho de parar esse negócio. Ah, você acha que já chegou no limite? Porque assim, eu acho que mais do que nunca, eu acho que ou a gente faz alguma coisa para contribuir de alguma maneira para minimizar essa situação da violência, ou eu não sei onde vai parar,
sabe? Porque se a gente não procurar fazer alguma coisa, eu não trabalho muito com aquela história da ideia do quarto poder. Eu acho apenas que a imprensa, a mídia tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, e isso precisa ser exercido com uma responsabilidade muito grande, porque se nós fizermos um pouco, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer muita diferença. Você acha que você tem contribuído para acabar com a violência de certa forma? Eu acho que poderia contribuir muito mais se o pensamento geral sobre isso, dentro do que eu estou fazendo, fosse outro. Mas eu ainda tenho que lidar com situações em que, se uma pessoa foi presa e se deixa de explorar o lado, vamos dizer assim, até sórdido da história, se cobra porque acha que deveria ser isso. Nós vemos muitas manchetes mentirosas, manchetes para vender jornal, manchete para vender programa de televisão, quando o papel da mídia naquilo ali poderia ser outro completamente diferente. Isso tem me causado muita angústia e eu estou meio cansada desse negócio. Então, você acha que vai parar nos próximos... Eu pretendo sim, estou pensando outras coisas. Tem outros projetos? Tenho um projeto. Eu acho o seguinte, na verdade, o que eu acho é que deveria ter uma parada. Alguns anos, cerca aí de uns 10, 12 anos, quando estava no começo do Barra Pesada, a gente pôde detectar uma situação. Cada vez que a gente mostrava uma matéria sobre um suicídio, e a gente mostrava, tudo que acontecia mostrava, se hoje, vamos dizer, segunda-feira, mostrava uma matéria sobre um suicídio, na terça e na quarta tinha mais do que nos outros dias, na mesma, vamos dizer assim, na mesma situação. Ou seja, a gente descobriu que influenciava as pessoas que estavam ali, vamos dizer, depressivas e pensando em praticar o suicídio, ver que outra pessoa praticou, isso encorajava e as pessoas praticavam. Isso tinha uma frequência muito maior quando se mostrava um caso de suicídio. Então, hoje não se mostra. Aí não se mostra mais suicídio. Isso foi uma iniciativa realmente do programa na época. E não se mostrou mais suicídio. Mostrar homicídio, eu também acho que influencia da mesma maneira. E Marilena, você tem inimigos? Talvez eu tenha, mas eu não os conheço, sabe? Ou se conheço, sei muito pouco deles. Já foi ameaçada de alguma forma? Uma vez a gente passou por uma situação que foi a que mais me preocupou, mas que logo em seguida tudo foi esclarecido, e eu acho que talvez por isso é que eu não tenha levado tão a sério muitas outras. Foi uma ameaça de que queriam pegar minha filha, sequestrar minha filha e tal. Aí a gente botou para a polícia descobrir quem estava fazendo as ligações, e a gente descobriu, e era uma moça, uma doméstica. Nossa. Que ligava, e depois, quando a polícia descobriu, que levou ela até a polícia, ela disse que não, tinha sido só uma maneira de chamar a minha atenção, porque gostava muito de mim e tal. Eu acabei pedindo que não fosse feito procedimento policial contra ela. Falou em filha, a gente tem um recado dela para você. Ela, sim, ela é uma mãe muito preocupada. Às vezes eu estou aqui na faculdade hoje mesmo. Eu estava almoçando e o meu telefone tocou. Era ela perguntando só se eu estava indo para casa, só para ela me dar carona, para não ter que pegar ônibus, me submeter a certas coisas. Há perigo mesmo de andar na rua. E ela sempre recomenda pra gente ligar, para alguém esperar na parada de ônibus e tal. Eu acho que ela fica muito tocada por tudo que ela vê no dia a dia. Isso é verdade, Marilena? Você fica fico sim, com fico medo? Muito preocupada, porque na verdade a gente vê essas coisas todos os dias, né? E a gente tem que procurar minimizar. Qual é o significado da família para você? É muito forte. Eu acho que família é a coisa mais importante e em qualquer situação. Eu acho que se todo mundo, se todas as pessoas pudessem ter uma família equilibrada, até essas coisas que a gente vê no dia a dia, elas seriam bem menores. Marilena, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Igualmente. E o prazer todo meu. nosso Conversa de Jornalista fica por aqui.